Vamos dar continuidade à palestra. Eu tinha interrompido aqui na cultura nórdica, né, trazendo aí uma cultura que inclusive se desenvolve muito a partir desses povos xamânicos que eu falei agora há pouco. A cultura nórdica vem dos antigos povos germânicos também, né, um encontro aí desses povos xamãs que já estavam lá. Até alguns são chamados de Aesir, né? Na mitologia nórdica você tem um confronto inicial entre os Aesir e os Asgardianos. Acredita-se que os Asgardianos vêm dessa região germânica, né? Atualmente a Alemanha, e eles migram e eles vão ali da Dinamarca, né, para a Finlândia, Noruega, esses países da antiga Escandinávia, e mistura-se com povos de cultura que já existiam ali, formando a mitologia nórdica que a gente conhece. Então a gente vê misturas xamânicas assim, e é quase que como se fosse um encontro de deuses com forças da natureza. E deu aí uma tonalidade, né, uma estética para o que a gente entende como esses povos nórdicos, né, a mitologia nórdica. E o deus principal deles, dos Asgardianos, é o Odin, na Germânia Antiga, chamado de Wotan. Odin, ele estava à procura de uma forma de ajudar o seu povo, né? É interessante citar que os nórdicos eles viviam em guerras contra os gigantes. Os gigantes eram propriamente as forças da natureza. Eram o gigante de gelo, o gigante da tempestade, né? Era o gigante de fogo, representando aí os vulcões, as tempestades, os maus tempos que eles tinham. Então era interessante que quando eles ouviam muitos trovões, eles entendiam, olha lá, Thor está guerreando contra os gigantes de gelo. E aí vinha um frio, né? E aí vinha esses trovões, e vinha esse barulho todo na natureza, eles falavam, ó, Thor está guerreando contra os guerreiros, os gigantes de gelo. Aí se o inverno se estendia, falava, Thor perdeu essa batalha. Se o inverno era curto, eles falavam, Thor ganhou essa batalha esse ano, então a gente tem um inverno curto. Toda a forma de enxergar como as coisas aconteciam vinha dessa observar a natureza e entender então que os deuses estavam guerreando contra essas forças da natureza, contra esses gigantes. Só que eles antropomorfizavam, né? Eram gigantes mesmo, era Surtur, o gigante de fogo, né? Eram esses que até a Marvel meio que pegou alguns personagens ali e fez uma história fantástica, né, de ficção em relação a isso, mas tem muito pouco da realidade ali, da cultura mesmo nórdica. Ali é mais uma coisa hollywoodiana que criaram, né? Mas então Odin, esse deus asgardiano que estava ali à procura de uma forma de ajudar o seu povo, ele partiu numa peregrinação. Odin também era conhecido como o deus peregrino, o deus andarilho, o deus que se mistura entre os povos para ouvir o que eles estão precisando, né? Para ver também o que eles estão falando com os deuses, falando dos deuses. E ajuda ou atrapalha de acordo com o merecimento, né? Isso é sempre um padrão das religiões, né? Mesmo as que não são institucionalizadas. Havia essa crença no povo nórdico. E Odin, então, ele vai e desce até a base da grande árvore, outra característica xamã, né? A grande árvore chamada Yggdrasil. Yggdrasil era a árvore que segurava os 7 reinos, que eram todo o universo daqueles povos nórdicos. Cada reino representava um povo, tinha os elfos, né? Tinha o Elfheim, tinha o reino dos anões, tinha o reino dos gigantes de gelo, tinha o reino do submundo, que era Helheim, né? Tinha Midgard, que era o reino meio, a terra do meio, a terra
dos humanos, que deu origem às lendas de Tolkien, né? Aos contos de Tolkien, do Senhor dos Anéis, Silmarillion, né? O Hobbit. Ali são personagens da mitologia e da cultura desses povos. Influenciados, né? Foram criados e influenciados por esses povos. E ele, então, vai até o gigante que cuida ali do poço sagrado, na base da árvore, e ele pede orientação, ele consulta um oráculo. O Deus, isso eu esqueci de falar, em outras culturas isso é comum também. Os deuses também perguntam para os oráculos, consultam os oráculos. Né? Tem um mito de origem, né, um mito cosmogônico iorubá, onde Olodumaré, o grande deus para eles, né, o deus acima dos orixás, ele pede para que seja construído um mundo para que ele possa reinar. E ele manda seu filho mais direto, né, a representação dele, de novo. Né, ali tem uma proximidade entre Jesus e Deus. Aqui a gente tem Olodumaré e Obatalá, Oxalá, o orixá do pano branco. Né, ele é o filho direto, aí ele manda esse filho ir construir a terra para que hajam pessoas e que ele possa reinar. E Oxalá vai e consulta o oráculo e fala, você tem que fazer as oferendas para Exu, senão o caminho não vai se abrir para você. Exu é o orixá que abre os caminhos. Né? Então, os orixás, eles têm rituais mesmo entre eles. Né? Isso é uma forma de ensinamento cultural para o povo. Né? O mito ensina como eles devem fazer. E Oxalá, ele é orgulhoso, ele é muito orgulhoso. Os mitos dele normalmente mostram essa característica, porque é o preferido de Olodumaré, né? Ou se acha, enfim. Aí ele não presta a oferenda para Exu. Aí Exu fala, Aí ele chega e o Batalá descansa na beira de uma palmeira. E Exu vai e faz daquela palmeira brotar uma bebida alcoólica. E ele bebe daquela bebida, bebe até se embriagar e adormece. E aí Odudua, o irmão, que está sempre competindo, chega e fala, aí ele pega o saco da criação, que estava com Oxalá, e fala para Olodumaré, ele dormiu, ele negligenciou a sua lei, né, a sua ordem. Aí ele dá permissão para Odudua construir a terra. Aí Oxalá acorda, e quando ele acorda, ele se arrepende de não ter feito a oferenda para Exu. E aí o mito continua, mas enfim, esse ato de consultar o oráculo, nas mitologias, também é descrito como um ato dos deuses. Né? E Odin vai e consulta esse oráculo e é pedido um sacrifício. Ele então se pendura na base da árvore Yggdrasil e transpassa uma lança. E ele fica ali dias em estado alterado de consciência para receber o que seria o conhecimento das runas, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que são essas letras. Né? As letras nórdicas não são usadas para escrever, eles não deixaram nenhum registro. Todo registro que a gente tem são de povos que vieram, entraram em contato com essa cultura e registraram. Assim como os egípcios. Né? Os egípcios, a maioria dos conhecimentos que a gente tem é de Plutarco. Né? Esse grego, romano que viajou e buscou essas informações para passar adiante. Tiveram vários povos que não deixaram nada registrado, a gente não sabe de nada. E os nórdicos, um dos mais famosos monges que registraram, era um monge católico, chamado Snorri Sturluson, nome meio esquisito. Ele era fascinado pela cultura dos povos nórdicos. E ele sabia que eles não registravam nada, e ele queria deixar aquilo, só que ele tinha que escrever de uma forma que ele não fosse para fogueiro, literalmente.
né? Então ele meio que misturou questões do cristianismo na cultura nórdica. Os historiadores suspeitam até que, inclusive, essa lança transpassada seja um sinal do Jesus que foi transpassado pela lança na cruz, né? Esse ficar pendurado na árvore. Provavelmente uma das origens do arcano maior do tarô, né? Uma das referências, o pendurado, vem daqui, né? Desse mito antiquíssimo dos povos nórdicos. Então ele fica ali alucinando durante dias e de repente ele tem uma visão e ele vê essas letras. E aí ele molda essas letras na forma de pedras e com isso eles fazem encantamentos. Eles escrevem ao redor das... Quem já teve a oportunidade de visitar o Reino Unido, né, a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra, e principalmente quem foi para lugares assim mais afastados das grandes cidades, até na Escócia eu fui em Edimburgo. Edimburgo, se você for ver em alguns lugares, de Edimburgo eu peguei um ônibus que foi parando em algumas cidadezinhas, em alguns lugares foi para o lago Loch Ness, né? Não vi o monstro, mas fui parando e você vai vendo nas construções escritas ao redor dos portais, das janelas, né? O que deu origem aí à cultura céltica, né? Muitas das escritas célticas têm influência dos povos nórdicos, dos povos germânicos, né? E eles usavam também para consultar os deuses sobre a sorte, né? Muitas das consultas era: a gente vai ganhar essa guerra ou a gente vai perder essa guerra, né? Eu devo fazer isso ou não? E eu vou trazer aqui um pequeno trecho de uma série chamada Vikings. Esse trecho está na primeira temporada, no primeiro episódio, mais para o final do episódio. E eu vou pedir só para apagar as luzes, senão a gente não consegue enxergar, para vocês verem mais ou menos. Essa série é interessante porque ela traz uma pesquisa histórica para fazer diversas das coisas que eles colocam ali como rituais, né? E ali mostra mais ou menos como era uma consulta a um oráculo naquele tempo, de mais ou menos 800 depois de Cristo. É que a gente está falando numa área não tão distante da gente comparado com, né, mais tempo atrás. Aqui é o mapa, né, de onde os nórdicos estavam mais concentrados. Aqui a gente vê como que era mais ou menos, simulando como é que era mais ou menos se fosse naquele tempo, né, como esses povos pensavam. O menino fala: o que a gente está fazendo? Ele fala: nós vamos falar com os deuses, é isso que nós fazemos, né? Esse personagem principal, ele chama Ragnar. Ele é baseado em um personagem histórico que realmente existiu. Da série, ele não é o que se sabe sobre esse personagem. Seria, pelo que eu entendi, uma mistura até meio que de dois personagens que eles colocam ali no papel do Ragnar. Mas eles trazem elementos históricos mesmo. Nessa época, os escandinavos, eles queriam... Já era a época dos vikings, né? E os vikings marcam o período das navegações vikings, da invasão, as invasões bárbaras, né? Você tem aí livros de um historiador, escritor fantástico, chama Bernard Cornwell. Ele faz romances históricos. Esse cara é genial, ele consegue trazer uma mistura de contos, de folclore, de lendas, misturado com cenas históricas, com guerras que realmente aconteceram, com invasões que realmente aconteceram, e ele mistura isso de uma forma impecável. Esse cara é muito, muito bom. Quem tiver a oportunidade de ler alguma coisa dele, são livros normalmente bem grossos, né? As crônicas arturianas são maravilhosas e mostram como que eles estão ali lutando contra os anglo-saxões, né? Ali já é algo que já está muito próximo dessas invasões bárbaras dos vikings, né? Os vikings estavam querendo... Então, Ragnar era um personagem que estava querendo partir para a navegação e buscar territórios que eles não conheciam. Ele falava: eu já ouvi falar, porque tinha um monge que acabou parando ali e ele estava abrigando aquele monge. Aí esse monge falava que tinha terras em outros lugares.
Ele ouvia assim, né? Porque o monge também não queria que ele soubesse, porque sabia que eles eram bem bárbaros, eles eram literalmente bem bárbaros. Eles chegavam, a série mostra claramente, o que mostra na série era o que acontecia. Eles eram guerreiros, eles vinham para guerrear, mesmo entre eles estavam sempre em guerra, um matando o outro para chegar a ser o chefe, né? Então era assim, eu te desafio para um duelo, você é meu chefe, mas eu não concordo com você, aí mata e aí ele se torna. Né? Era assim, era a lei da selva ali para eles. Então eles chegavam lá e eles começaram a ir para o Reino Unido. E para isso eles queriam consultar os oráculos. Será que existe uma nova forma? O que os deuses reservam para mim? E aí, aqui a gente vê várias características. O oráculo não fala de forma clara, é um enigma, é um ambíguo, né? E é ambíguo, e aí ele fala, por que você não vai buscar você mesmo as respostas? E aí é interessante que mais na frente na série, ele sobe numa montanha, e ele fica lá até ele ter um insight do que ele tem que fazer e volta, numa outra situação, né? Essa era a forma deles falar com os deuses, né? Subir em um lugar alto, inclusive é algo que se faz até hoje, né? Os grandes monastérios, existem lugares religiosos que são nas montanhas, né? A Europa tem vários lugares onde você vai e você vê nas montanhas um templo, um monastério, uma igreja, né? Porque tinha-se resquício dessa época da crença que a gente tinha que ir no mais alto lugar para estar mais próximo dos deuses, para eles ouvirem. Né? E também como o sacrifício que você vai fazer. Né? Ele fica lá jejuando, passando frio, na região ali do norte da Europa, né? Dias nessa montanha, meditando sobre o que ele precisa fazer. E isso era um povo bárbaro. Né? E ele desce e ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Ele recebe a inspiração dos deuses, no caso ali. Né? Aqui, na cultura iorubá, eu trago Orunmilá, que é responsável por Ifá, uma forma de oráculo deles. Né? E aqui é a forma como o orixá é retratado, e aqui é quem faz as consultas. Então, o Babalawo é aquele que vai jogar ali os odus. Os odus, essas sementes, são tratadas de forma especial, elas são representações dos filhos de Orunmilá. Conta um mito que Orunmilá, na época onde os orixás viviam junto dos homens, você vê que isso é presente em várias culturas. Né? Adão e Eva viviam com Deus ali no paraíso. Né? Houve um tempo da Idade de Ouro, onde os gregos ali, os helenos, né, os homens da Idade de Ouro viviam junto dos deuses no Olimpo. E aí acontece alguma coisa que é feita para ferir essa confiança e a separação entre céu e terra. E aí a necessidade de que haja alguma forma de comunicação. Então, Orunmilá tinha vários filhos, e eram reis. E uma vez os filhos vieram, e todos prestaram homenagem a Orunmilá, mas um deles se negou. E falou, não, eu sou um rei assim como você, por que eu vou prestar homenagem a você? Por que eu vou me curvar a você? Isso é bastante importante. No final vou trazer uma citação do Jung que mostra como que é importante esse ato, né? Do ter a humildade para se curvar diante do transcendente. E aí Orunmilá fica furioso e fala, a partir de agora os homens vão viver separados dos orixás. E quem quiser falar comigo, fale através de alguém que me representa, que no caso aqui é o Babalawo. Né? E os meus filhos vão dar as mensagens por mim. Se quiserem me consultar, falem com os meus filhos. Então são os odus, né? São as pedrinhas. E ali então há essa separação. E esse é o mito de origem de como surgiu esse oráculo, né, e dessa prática. É daí também que vem, né, dessa cultura, que vem os búzios. Só que os búzios não são a mesma coisa que Ifá. Pesquisando, eu vi que existem diferenças
para o que você quer perguntar, se são questões mais pessoais ou se são questões mais existenciais. Né? Você vai para um ou para o outro. Eu não sou especialista, não saberia dizer, né, com detalhes e nem muitas características de como funciona. Você tem que ser iniciado, né? A iniciação não é essa leve, né? É uma iniciação bem pesada. Você tem que sair, se isolar, fazer um retiro, fazer uma série de rituais para você conseguir ter acesso ao conhecimento. Né? Para um babalaô passar esse conhecimento, você tem que se provar. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo do que ainda acontece hoje, que é a moda antiga. Né? De como que, se você quiser ser um babalaô, você vai ter que provar que você é capaz de ser um babalaô. Você vai ter que fazer os sacrifícios, você vai ter que fazer as oferendas corretas, né? E, enfim, mais uma cultura que tem aí uma forma oracular e, mais uma vez, o entendimento é que são essas divindades, orixás, que vão dar as respostas, né? E existe toda uma ritualística para como isso é feito. Os povos iorubás, eles se concentram nessa região aqui da África, que hoje é chamada de Nigéria, Benin, Togo, né? E eram várias aldeias, vários clãs, alguns até com nomes dos próprios orixás. E eles viviam guerreando. Aí o que aconteceu foi que na escravidão juntaram todos esses povos, muitos vieram dessa região, nem todos vieram dessa região, mas muitos vieram dessa região, e eles se juntavam nos casarões e eles começavam a praticar rituais da sua cultura. Só que ali não tinha espaço para guerrear. Né? Eles eram escravos, eles não iam ficar guerreando entre si. Daí surgiu a união entre todos os orixás, que os povos africanos se surpreendem quando visitam aqui e veem. Eu vi uma entrevista uma vez de uma moça que vem dessa região e ela acha muito interessante como é que eles conseguiram no casarão, então, ter ali a dança de todos os orixás. Né? Isso seria inadmissível numa cultura bem tradicionalista lá da região. Né? E aqui os sonhos como oráculo. Eu tenho uma palestra que inclusive está gravada no YouTube, que é toda sobre sonhos. Eu não vou falar nada sobre análise de sonhos agora. Eu só quero recortar essa característica. Os sonhos também podem ser e foram entendidos como oráculos. Né? E aqui eu trago um exemplo da própria Bíblia, do Velho Testamento. O sonho de Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor era um rei babilônico. Né? E naquela época havia o profeta Daniel. Ele tem um sonho que ele fica muito impactado. É muito comum, principalmente no passado, registros que a gente tem de quem era o líder de um povo, cujas decisões impactariam a vida de milhares, terem sonhos para aquele povo, que ia ter a ver com aquele reino. Né? Assim como a gente vê no José e o faraó, né, fala que vão ter 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, e é nomeado ministro da economia do Egito e consegue administrar aquilo e de fato acontece. Né? Aqui também é um registro que a gente tem, até onde eu sei, tem bases históricas, onde esse rei que realmente existiu, Nabucodonosor, ele era um rei que o ego dele inflou demais, né? Ficou muito se achando poderoso. E ele tem esse sonho, ele vê uma árvore grande e frondosa que crescia no meio da terra, com copa que alcançava os céus e ramos que se estendiam por toda parte. A árvore produzia frutos em abundância e fornecia sombra para todos os seres vivos. No entanto, durante o sonho, um ser celestial, um anjo no caso, né, aparece e ordena que a árvore fosse cortada, deixando apenas o toco acorrentado ao solo. Isso está em Daniel, né, capítulo 4, versículos de 20 a 27. Aí a gente tem a interpretação do profeta Daniel. E aqui é interessante porque isso Jung fala muito claramente, né? Não há só uma interpretação para um sonho. E quem interpreta o sonho muitas vezes coloca muito da sua visão na interpretação. E aqui tem uma parte que é bem clara, e essa seria meio genérica mesmo. A gente poderia entender assim, mas depois a conclusão que Daniel faz
já tem a ver com a religião dele, né? Que contrasta com a religião de Nabucodonosor. Porque, na verdade, Nabucodonosor ficou com o ego tão inflado que ele achava que ele era o próprio Deus, né? E é isso que o sonho veio mostrar. Baixa o ego, né? A árvore representava o próprio rei Nabucodonosor, que alcançou grandeza e poder. Os ramos e a copa exuberante simbolizam o seu domínio e prosperidade, enquanto os frutos representavam a sua capacidade de abençoar e sustentar seu reino. No entanto, o ser celestial que apareceu no sonho anunciou que a árvore seria cortada, simbolizando a queda e a humilhação de Nabucodonosor. Ele seria afastado do convívio humano e passaria a viver como um animal, comendo ervas do campo e sofrendo durante 7 anos, ou seja, um período de insanidade e humilhação, até que reconhecesse a soberania de Deus. Aí é aqui que eu coloco, né, que há a interpretação de quem está lendo, né? Porque Daniel acreditava nesse Deus, Javé, né, dos hebreus, nesse único Deus. Ele era monoteísta. E essa interpretação, então, ela não necessariamente fala isso, né? Não necessariamente que ele tem que se curvar a esse Deus, mas fala sim que ele tem que se curvar a algo que é mais grandioso que ele, e fala sim que ele tem que moderar suas atitudes. E Daniel fala isso, ó, se eu fosse você, eu diminuiria um pouco, seria mais cordial, mais diplomático com seus vizinhos, porque ele estava sendo meio Gilgamesh. Estava meio invadindo, detonando, né, pilhando de forma cruel. Segura a onda, né, vai mais leve, não seja tão bélico assim. E ele ignora e é exatamente o que acontece. Ele enlouquece e ele vai para a floresta e vai comer com os animais, né? E depois de 7 anos, ele se recupera e consegue voltar. Mas esse é o aprendizado dele. E aqui a gente tem, então, a ideia de o sonho vindo como uma mensagem de Deus, né? O Jung depois dá uma interpretação a isso que eu vou falar quando falar de psicologia analítica. Mas, para aquele povo, naquela época, Deus mandava sonhos, né, para que eu pudesse adequar o meu comportamento. O sonho do faraó é clássico, assim, né? Vem com uma previsão do futuro. Então, os sonhos têm essa característica de trazer questões que ainda não aconteceram, né? E ele age de forma diferente de Nabucodonosor. Ele aceita a interpretação de José, inclusive premia José, que estava preso nessa época, né, no Egito, e tudo dá certo. Aqui eu vou trazer mais esse não está tão escuro, não precisa apagar a luz. Vou trazer um pequeno trecho do filme que foi baseado no clássico, o Macbeth, do Shakespeare, né? Isso é logo no início, é a primeira cena de Macbeth.